Irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje retomando o estudo da carta aos Efésios, que não era para os Efésios, né? Conforme já estudamos. E eu quero lembrar os irmãos, principalmente o casal amado que está aqui, que há pouco tempo, né? Algumas semanas, que a minha secretária aqui gentilmente tem colocado as minhas aulas no YouTube, desde o final da carta aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Colossenses e agora Efésios. As últimas aulas ainda não passei para ela, acho que deve ter uma meia dúzia de aulas que eu não passei. Mas se alguém quiser ver aulas anteriores ou tirar alguma dúvida, é só você coloca na barra de busca do YouTube, escreve Hermógenes Estudos Bíblicos. Aí vai achar. Está tudo lá marcado com... Cada aula tem o trecho bíblico que a gente usa, o título da aula e a data também. E aqui, especificamente com relação ao estudo da carta aos Efésios, a primeira aula, os irmãos que não assistiram à primeira aula, lá a gente faz muito comentário a respeito do histórico da carta aos Efésios e o porquê eu estou dizendo que a carta aos Efésios não era para os Efésios. Vamos agora entrar no capítulo 2 da nossa lição, do nosso estudo. O capítulo 2, e mais um pedaço adiante, dizem respeito aos propósitos muito elevados que Deus tem para o seu povo. E aponta uma contradição entre o comportamento do ser humano perdido, morto nos seus pecados, com o comportamento desejado por Deus para o seu povo. Por que eu digo desejado por Deus? Porque nem todos nós atendemos ao propósito do Senhor, e todos nós não atendemos em alguma coisa o propósito do Senhor. Todavia, o plano do Senhor é elevadíssimo para a igreja, e Paulo retrata isso de uma maneira maravilhosa, com poucas palavras, escrevendo aos Efésios. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 10, depois fazemos, como de costume, um comentário parcelado. Algumas traduções começam com ele vivificou, outras dizem e ele vivificou. Então essa conjunção também vamos estudar, né? Vamos lá. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Ainda que a partir do versículo 11 esteja sendo revelado por Paulo um elenco de propósitos do Senhor para a sua igreja, para o seu povo, nós vamos estudar essa parte hoje até o versículo 10, por causa da extensão do assunto. Algumas traduções podem dizer assim, e ele vos vivificou no versículo 1. De fato, o original grego tem a conjunção kai, logo no começo, que significa ele. Então, a tradução que não fala e, eles vos vivificou, não está fazendo jus ao original grego. Agora, por que eu estou pegando tanto numa palavrinha de uma letra só? Porque o que eu tenho falado algumas vezes, e falei na semana passada, o apóstolo Paulo é rico em conjunções que fazem ligação com o pensamento anterior.
Então, repetindo, né? Quando você vir um versículo assim, aparentemente isolado de Paulo, escrevendo por que tal coisa, ou apesar disso, enquanto, por isso, você sabe, ele já está fazendo uma ligação com coisas que ele falou antes. Nós temos o hábito de fazer as leituras bíblicas devocionais, nossas meditações, com base em capítulos, né? Capítulos fechados. A gente diz, hoje eu vou meditar no capítulo tal. E a gente pega do primeiro versículo, como se aquele lá fosse um assunto já definido a partir do versículo primeiro. E não é assim. A Bíblia não é assim. Às vezes um capítulo, isso é muito comum, inclusive nas epístolas, às vezes um capítulo não está começando um assunto novo, um assunto fechado. O capítulo pode estar continuando o assunto anterior, e é este caso aqui. O capítulo 2 está dando uma continuidade para o assunto que Paulo tratou. E por isso que ele fala, e ele vos vivificou. Então, além de tudo que ele já mostrou que Deus fez através de Jesus Cristo no capítulo 1, de todas as promessas de Deus, ele passa a complementar essa ideia dizendo, como se dissesse, além disso, ele deu vida para vocês, ele vos vivificou quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então, isso já fica uma lição aqui, né, de análise, de estudo bíblico. Não se conforme de estudar capítulos fechados, tá bom? O bom é ler o livro todo, analisar o livro todo, e depois que ler o livro todo da Bíblia, você analisar aquela porção separada que você quer focalizar, sem descuidar das coisas que estão ao redor. Porque uma das máximas para quem estuda a Bíblia explica a própria Bíblia. Portanto, se você está tendo dificuldade num versículo, veja os versículos ao redor. Está tendo dificuldade num capítulo, leia os capítulos ao redor. Está tendo dificuldade com aquele livro, leia a Bíblia toda. Você vai encontrar em algum lugar uma explicação para aquilo. E se não encontrar explicação em lugar nenhum, é porque está, como nós citamos semana passada, né? Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as coisas reveladas são para nós e nossos filhos para sempre. Então, existem coisas encobertas ainda. Por exemplo, o significado, né, a construção da trindade de Deus. A Bíblia não explica. Ela só mostra, através de diversas circunstâncias, que Deus é triuno, mas ela não explica. Foge ao nosso entendimento e não tem como entender. Talvez no céu, quando chegarmos lá, o Senhor nos explique ou nós consigamos perceber o que é e como é a construção da trindade. Bem, quando Paulo diz que nós estávamos mortos, aqui ele não fala nós, ele fala vós, né? Mas vamos generalizar, porque é uma realidade de toda a natureza humana, de todos os seres humanos. Quando ele diz que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, essa porção é usada por algumas pessoas, alguns intérpretes, para dizer que, estando mortos, nós estávamos completamente inutilizados para qualquer atividade moral ou espiritual. Essa é uma verdade parcial. Mortos aqui, evidentemente, né, você entende isso, significa morto espiritualmente. Deus é a fonte da vida. Para nós estarmos vivos, temos que estar conectados com Deus. Mas essa fonte da vida é a vida espiritual, porque a vida física e a vida moral, Deus concede graciosamente para bilhões de pessoas que não têm ligação espiritual com Ele, certo? Porque se não fosse assim, só existiriam cristãos no mundo. Ou se fosse o contrário, que Deus desse vida indistintamente, não haveria necessidade de existir cristãos no mundo, porque todo mundo estaria ligado com Deus. Então, vamos simplificar o assunto. A pessoa nasce ligada com Deus, peca, é desligada de Deus. Então, ela perdeu a conexão com a vida. Deus é a fonte da vida. Ela perdeu a conexão com a vida, ela morreu espiritualmente, mas está viva fisicamente e está viva moralmente, ainda continua tendo responsabilidades pelas suas decisões e pelos seus atos. Então, ela está viva moralmente. Porém, algumas partes, vamos dizer assim, um certo grupo de estudiosos do Evangelho acredita que o indivíduo que está perdido, está desconectado de Deus, está apenas vivo fisicamente e não está moralmente. Não é assim.
Não é assim. A própria legislação, a Constituição brasileira e o sistema legal brasileiro mostra que qualquer indivíduo tem responsabilidade legal. Não é assim? E Deus faz cobranças até de ímpios, até de incrédulos. Você pode ver nos livros dos profetas que Deus responsabiliza pessoas pelos seus atos bons ou maus. Deus não chama, lá através do profeta Isaías, chama o rei Ciro de seu servo 100 anos antes de Ciro nascer? Ciro, meu servo. Por quê? Porque Ciro vai fazer uma coisa que ele viu que na Bíblia ele tinha que fazer, e ele decidiu fazer. E ele assumiu responsabilidade por isso. Mas ele era um rei pagão. Porém, Deus o chamou de servo, por quê? Porque, não que ele tivesse se convertido, mas porque ele serviu Deus naquela circunstância, naquele pormenor. Com isso, ele assumiu uma responsabilidade. Ele conheceu a diretriz, a vontade de Deus, tomou para si a responsabilidade e tomou uma atitude, e não era salvo. Então, essa história de que morto, por estar desligado do Senhor, é um morto moral, não cola, não é verdadeira. A pessoa que está desligada do Senhor está morta espiritualmente. Ela precisa nascer de novo. Jesus não deu uma bronca em Nicodemos, João capítulo 3? Não deu uma bronca em Nicodemos? Nicodemos foi lá porque ficou espantado com o que Jesus fazia, mas tinha vergonha, porque ele era fariseu, era do Sinédrio, ele tinha vergonha de aparecer em público diante de Jesus, foi lá, começou elogiando Jesus, disse, olha, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se não vier de Deus. Jesus falou, você precisa nascer de novo. Eu já não quis nem saber de conversa, de elogio, atacou. Você precisa nascer de novo. Significa o quê? Que ele estava morto espiritualmente. Se tinha que nascer de novo. E a conversa foi rodando, ele fala assim para Jesus, né? Como é que eu posso, sendo velho, voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E correndo mais um pouquinho, Jesus diz para ele assim, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Isto é, mesmo aquele homem estando morto espiritualmente, Jesus o responsabilizou pelo seu cargo. Você ensina a palavra de Deus em Israel e não sabe como fazer para nascer de novo? Ele se tornou responsável perante o Senhor e aí a ficha caiu. Então a responsabilidade moral continua presente mesmo nas pessoas que estão mortas espiritualmente. Então morte espiritual não significa morte da alma. É o espírito que está morto e precisa nascer de novo. A alma é um elemento necessário de ligação entre as coisas do espírito para comunicar as coisas sublimes. Comunica as coisas sublimes para a alma para que o corpo se comporte de acordo com a vontade do espírito. Mas o espírito estando morto, a alma faz aquilo que quer, né? A alma está viva, faz o que quer. É por isso que Paulo diz aqui, andávamos de acordo com as nossas paixões, nossas concupiscências, nossos desejos, nossos pensamentos. Por quê? Porque o espírito está morto. Ele não consegue, ele não tem como comunicar as coisas maravilhosas, sublimes de Deus para a alma poder comandar o corpo de acordo com a vontade espiritual do próprio Espírito ou do Espírito do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente voltar aos raciocínios das aulas anteriores. Vocês estão vendo como é importante a gente ter consciência de que o Espírito Santo mora dentro de nós e ele quer nos transformar à imagem de Jesus Cristo? Ele faz isso através do Espírito que foi regenerado, revivificado pelo Senhor. O indivíduo afastado do Senhor está morto espiritualmente, e quando ele entrega a sua vida para o Senhor, o Espírito Santo vem e regenera o seu espírito, dá nova vida para ele. Vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Espírito do Senhor, depois daquela pessoa receber o perdão dos seus pecados, se situar em Cristo Jesus, vem para ele e ele passa a viver espiritualmente e poder começar a receber a instrução do Senhor específica para seus filhos. E aí ele passa a ser convencido pelo Espírito do Senhor, mediante a sua vontade própria, a agir de acordo com a vontade do Senhor. Conforme o Senhor vai dando orientações lá dentro, né? Você não está ouvindo aqui, não está sentindo se arrepiar, nada disso. Você está ouvindo o Espírito do Senhor mansamente, pacificamente, falando com o seu espírito em linguagem espiritual. A gente não consegue dizer nada disso agora. E o seu espírito passa as orientações para a alma comandar o seu corpo, para pensar, para reagir, para se responsabilizar, de acordo com a vontade de Deus. Não mais de acordo com o defunto, mas sim de acordo com a vontade do Deus vivo que habita dentro do crente. Olha que coisa impressionante.
Por isso Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus, não vai ver o reino de Deus. O homem não tinha boas intenções? Nicodemos não estava bem intencionado? Estava. Ele enfrentou o sistema da época, era um figurão, era como um juiz do STF agora. Você imagina o Alexandre de Moraes procurar o pastor da igreja agora, escondido, calada da noite, vai todo disfarçado, bate lá na casa do pastor: preciso conversar com o senhor em particular, eu sou o juiz Alexandre de Moraes do STF, eu preciso entender como é que é esse negócio de salvação. Foi isso que o Nicodemos fez. É uma coisa parecida com essa. Ele correu o risco de ser exposto porque ele precisava de informações a respeito da vida espiritual. E nós temos isso. Nós temos esse caminho aberto. Já não precisamos mais nos comportar como Alexandre de Moraes, nem como Nicodemos, porque nós já estamos lá. E agora o Espírito Santo dentro de nós quer dirigir nossa vida passo a passo, dia após dia. E ele faz uma proposição para o seu coração e você responde para ele, sim ou não. E se você responder sim, acontece aquilo que a própria Bíblia diz: você vai crescendo de fé em fé, de graça em graça, sendo edificado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você diz sim para as propostas do Espírito Santo, tanto mais parecido com Jesus Cristo você fica. O senhor fez um sinal? Então, mortos nos delitos e pecados, como nós já falamos aqui acho que há 3 semanas, não significa que a pessoa não possa tomar decisões morais. E isso enterra de vez pelo menos para nós que estamos aprendendo, aquela proposta de que é impossível uma pessoa morta espiritualmente tomar decisões morais que a conduzam a Cristo Jesus. Não. Pelo contrário, a pessoa continua sendo responsável pelas suas decisões, mas ela já está condenada. Porém, lembrando-se daquilo que Jesus disse: o servo que não sabia qual era a vontade do seu Senhor será castigado com poucos açoites. Mas aquele que sabia a vontade do Senhor e não fez será castigado com muitos açoites. Ele está falando isso do servo humano, mas está transferindo isso para a realidade espiritual dos perdidos. Por quê? Porque haverá níveis de condenação. Todo mundo vai para o inferno, quem não está em Cristo Jesus. Mas há níveis de sofrimento eterno diferentes. Todos são rebeldes contra Deus, mas alguns souberam de coisas e decidiram não obedecer ao Senhor. Quantas pessoas, não é não? Quantas pessoas ouvem o Evangelho, entendem a situação, vem a transformação das vidas das pessoas, vem de onde nós saímos, quem nós éramos, quem nós somos, e mesmo vendo tudo isso, prefere virar as costas para o Senhor. Você acha que o castigo dessa pessoa vai ser do mesmo nível daquela que não sabia de nada? Portanto, as nossas decisões morais, mesmo estando mortos espiritualmente, nossas decisões morais têm peso para o resto da vida e o resto da eternidade. Deus nos responsabiliza por isso. Agora, volto para o outro lado. Deus não responsabiliza apenas os condenados. Ele também nos responsabiliza por aquilo que nós sabemos. Quero lançar um desafio para os irmãos aqui baseado nisso. Aquilo que você sabe responsabiliza você. Você tem que tomar uma decisão e uma atitude com isso. Aquilo que você aprende se torna sua responsabilidade. É por isso que o pastor ensina a igreja, para que as pessoas amadureçam, mas algumas pessoas continuam não querendo amadurecer e dando trabalho para o pastor. Mas vamos voltar à nossa realidade. Você compreende, sem querer lançar confete em serpentina para ninguém, mas você compreende como a escola dominical é importante? Não estamos aprendendo coisas que nós não aprenderíamos naturalmente, estamos aprendendo coisas que talvez até sozinhos nós tivéssemos dificuldade, por falta de acesso a materiais, ou sei lá, ou por falta de tempo, ou falta de compenetração naquele assunto. Vejam em todas as salas da escola dominical como é importante, ou não é? Eu me converti com cerca de 30 anos de idade e logo eu coloquei meus filhos, que eram crianças, na escola dominical. Isso mudou radicalmente a vida deles. Eles passaram a se interessar pela palavra de Deus, a conversar sobre ela, a participar de jogos bíblicos, se preparavam para participar de gincanas bíblicas e coisas que antigamente não passava pela cabeça deles. Eu comecei a me interessar pela Bíblia, não tinha mais vergonha de orar, não tinha mais vergonha de ler a Bíblia em público, e entre outras coisas, claro, né?
Veja como é importante. Então, eu vi que a maioria balançou a cabeça concordando. Então, se você concorda que a escola dominical é um órgão de ensino instituído pela igreja, aprovado pelo pastor em público, ele aprova a escola dominical, e se você vê que é tão importante, por que nós não estamos estimulando os nossos irmãos? Isso é uma forma de evangelizar. Evangelizar aquele que é a dracma perdida dentro da casa do Senhor. Aquela dracma que a mulher tem várias moedas, lembra da parábola de Jesus? Várias moedas, uma se perdeu lá no meio da sujeira, da poeira da casa, e estava ignorada. Quando é que nós vamos procurar a dracma perdida, meus irmãos? O nosso irmão, nossa irmã, que não se importa em aprender a palavra de Deus, que não amadurece, consequentemente não evolui em adquirir a semelhança de Jesus, que é o propósito de Deus. Nós vimos nas duas últimas aulas, que o propósito de Deus na eleição em Cristo, que nós vimos que nós somos eleitos nele, estudamos, é promover a transformação do crente na imagem do seu Filho bendito e nos dar a herança. Toda a herança que é de Jesus é nossa. E essas pessoas não evoluem nisso, não melhoram a sua imagem de Cristo Jesus. De quem é o papel? Para trazer essas pessoas a aprender a palavra de Deus. O papel é nosso. São irmãos nossos. Minha irmã, meu irmão que moram fora, quando eu sei que estão mal, que estão doentes, que estão deprimidos, eu não faço alguma coisa, não são crentes, são irmãos de sangue, mas eu não faço alguma coisa para ajudar, socorrer, para indicar um remédio, ou para indicar uma linha de ação, uma conduta, dar um conselho, ou bater um papo para ver se esfria um pouquinho a cabeça. Eu não faço isso. Não faço isso com meu colega de trabalho, eu não faço isso com meu vizinho que não é crente, indicando caminhos para essas pessoas, para aliviar o peso do coração, o peso existencial dessas pessoas. O pastor não faz isso com tantos clientes de psicologia, muitas vezes nem são crentes, dando conselhos, orientando a pessoa para ela tomar decisões apropriadas para a vida. E por que a gente não faz isso com os irmãos? Nossos irmãos estão precisando, olha o número de pessoas aqui dentro. Aí você pode dizer, mas tem gente que não precisa. Bom, não concordo, mas vamos supor que por um segundo você esteja certo. Existem pessoas que não precisam amadurecer mais. Está errado, mas vamos supor. E aquelas que estão precisando, evidentemente, são imaturas. Quando é que nós vamos nos esforçar junto com essas pessoas? Pessoas que estão por perto de nós, são irmãos, irmãs, ou até parentes ou amigos da igreja, que são absurdamente imaturas. Tantos anos de igreja e não amadurecem, não conhecem a Bíblia. Pode ter lido a Bíblia, mas não entende nada. Não sabe aplicar na sua vida, na vida das outras pessoas. Não precisamos? Ou você não sente necessidade, como Paulo sentia, de chamar os irmãos para aprender a palavra? Por isso que eu disse, né? Só estamos no versículo 1, né? Nós agora estamos vivos, estávamos vivos fisicamente, moralmente vivos. Agora estamos vivos espiritualmente. Temos essa responsabilidade, porque aquilo que nós sabemos que é bom, é correto, é justo e é necessário, nós temos que levar para as outras pessoas também, não é só para incrédulo. Precisamos amadurecer nossos irmãos que estão ao nosso redor. Amadurecendo os irmãos, a igreja amadurece. Amadurecendo a igreja... O senhor quer falar alguma coisa? Nesse método se obedece. Ela só o irmão já deu, vai anos já. Acho que uns 3 anos. A pessoa conhece e não obedece. Tem muitos dentro da igreja. É verdade. Existe um pensador, não vou dizer que é filósofo, porque eu não sei. Jean Carlson, acho que o nome dele é esse, se a pronúncia estiver errada, vocês me perdoem. Ele diz que aquele que não tem conhecimento não pode receber responsabilidades. Mas aquele que tem conhecimento não pode deixar de assumir responsabilidades. Isso é uma máxima. Isso não é uma declaração de alguém que normatizou, falou, a partir de agora vai ser assim. Não, isso faz parte das leis do universo que Deus colocou. Está dentro das leis de Deus. Não está escrito ali, Moisés não escreveu na lei de Deus, mas faz parte da lei natural. Você assumiu responsabilidade, aliás, você adquiriu conhecimento, você é responsável por ele. Tem que agir de acordo com ele. E Deus vai responsabilizar. Pode ter certeza disso, Deus vai cobrar. Tenha certeza disso. Assina embaixo. Deus vai cobrar de você se você
não assumir a responsabilidade baseada no conhecimento que tem. Irmão. Tudo isso que o irmão está falando, está até falando com o André, que como me chama de outros. Essa questão de a gente convidar as pessoas para estarem aqui, eu sou eu, como eu estou falando, cavaleiro eleitoral, meu irmão. Eu sou. Estou falando, não sei se dá para todo mundo entender. Ainda não pode fazer pré-campanha, né? Pré-campanha está proibido, hein? Cavaleiro eleitoral do irmão. Tem um bom professor, já falei isso para o irmão, e assim, se não com todos aqui, dos irmãos, mas vários irmãos eu conversei, mas vários irmãos mesmo, falando disso aqui. Aí eu conversei essa semana com o pastor. Falei, pastor do céu, pode, meu Deus, a gente fala com os irmãos e tal, a gente ora por eles, a gente tem que ficar, mas não quer, meu irmão. Vou falar assim, na minha visão, não vou dizer que é a totalidade, mas a maioria que não está aqui é porque não quer mesmo, infelizmente. Não é porque não é convidado, não é porque a gente não ora por eles, não é isso, infelizmente. Eu estou falando da realidade daqui. Então, isso que está dando como comichão de aqui, porque assim, você falar com a pessoa, não só uma vez, mais de uma vez, e aí a pessoa não é. E ela ainda mostrar aquela curiosidade, aí depois você passa um domingo, passa 2, passa 30 domingos, e a pessoa não vem. Então, assim, desculpa, mas eu vou seguir e vou atrás de outro. Infelizmente, a gente tem que insistir, né? Eu sei, eu acredito que você está fazendo o possível, mas tem que insistir, né? A Natália está dizendo que é difícil evangelizar crente, é verdade. Mas é o crente que leva as maiores broncas, né? Como Jesus falou para Nicodemos. Como que você pode ser mestre em Israel e não saber essas coisas? Né? Porque essas pessoas que não estão se preocupando em aprender a doutrina, em evoluir, um dia vão ser confrontadas por uma situação em que o Senhor vai falar: depois de tanto tempo, hein? Você não consegue resolver esse problema tão simples. Ele dava bronca nos seus discípulos, né? Os caras lá brigando com o endemoniado, não saía. Homens de pouca fé, sai fora. Aí repreendeu o demônio e... Bom, isso aí. E versículo 2 diz: dos delitos e pecados nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo. Quer dizer, é a tônica do mundo, a política moral do mundo é andar nos delitos e pecados, aí, ó, tá vendo? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você lembra daquela historinha que é tão comum no meio evangélico? A moça está encantada com um rapaz bonito, né? Quando o cara passa, ela tem até quase tem uma síncope, né? Quando o cara está passando ali, oh meu Deus, está quase desfalecendo, né? Aí a pessoa diz para ela: não, minha filha, você é cristã e ele não é crente. Mas ele é tão bonzinho, é obediente aos pais, é trabalhador, é estudioso, é tão bonito, só falta ser crente. Falta tudo. É duro ter que reconhecer isso, mas está aqui, ó. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os desobedientes? Aqueles que estão afastados do Senhor, que não querem obedecer ao Evangelho, à palavra de Deus. E quem está operando na vida deles? O príncipe das potestades do ar, o príncipe da desobediência, Satanás. Então, aquele indivíduo, aquela moça que só falta ser crente, ainda pertence a Satanás. E segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo não sei quanto, até o capítulo 7, versículo 1, falam de nós nos separarmos das coisas que não têm ligação com o reino de Deus. Paulo dizendo: que consenso há entre Cristo e Belial? Entre o fiel e o infiel? Entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Pelo que saí do meio deles, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, diz o Senhor, e serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas. Então é isso aí, é o jugo desigual, o famoso jugo desigual. Não adianta querer um puxar para o céu e outro puxar para o inferno. A tendência é o que está em cima ser puxado para baixo. É mais difícil puxar aquele que está embaixo, não é não? Vamos lá. A gente só puxa pelo evangelho, não pela paixão carnal. Versículo 3, está falando dessas pessoas que estão ainda no rastro do inimigo, dizendo: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Quer dizer, nós não éramos melhores do que ninguém, isso é o que Paulo está dizendo.
Todos nós também fazemos isso. Nós somos farinha do mesmo saco, certo? Farinha do mesmo saco de todas as pessoas que estão perdidas no mundo. Qual é a diferença? Ele ainda continua dizendo, e éramos por natureza filhos da ira, quer dizer, condenados, como também todos os demais. Qual é a diferença? Então, se nós éramos farinha do mesmo saco, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, quer dizer, farinha do mesmo saco, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você sabe o que é ganhar na Mega Sena toda quarta e todo sábado, o resto da vida? Não chega a unha do menor dedinho do pé em relação ao que Deus fez por nós. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos alcançou através de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Por que Paulo fala pela graça sois salvos? E ele, na verdade, ele faz um parêntese aqui. Ele está falando da situação de Deus nos salvar e ele fala, pela graça sois salvos. Quer dizer, ele fez um parêntese mesmo. Ele não desenvolveu a ideia da salvação pela graça. É como se ele colocasse um lembrete. É como se dissesse, olha, a gente também estava assim, Deus nos alcançou. Opa, vocês são salvos pela graça. Aí ele volta a falar do assunto. Por que isso? Porque eu acho que ele quis mostrar algo para ele desenvolver mais tarde, dizendo, não fique presumindo de você mesmo não, hein? Deus alcançou você, foi pela graça. Você foi salvo pela graça. Aí ele vai desenvolver o assunto mais tarde. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza. É muita coisa. É muita coisa. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A expressão séculos vindouros aqui não diz respeito ao século XVIII, XIX, XX. Fala, tá, naquele tempo Paulo estava dizendo que a partir de então, no desenvolvimento da história da igreja, século II, século III, século IV, Deus ia mostrar as riquezas da sua graça. Não, porque naquela época não havia noção de século numerado, não havia isso. Na verdade não havia nem essa numeração de anos que nós temos. Então por que Paulo escreveu século aqui? A palavra século em grego, aiona, ou aione, diz respeito à circunstância que nós vemos. Ele está falando aqui, século presente é a situação mundana, século vindouro é o tempo de manifestação da glória, da graça infinita, da distribuição dos benefícios do Senhor. Então ele está contrapondo a vida na terra, no pecado, debaixo de Satanás, a libertação de um povo disso com aquilo que vai completar todo o quadro no final, o século vindouro. O estado eterno de graça, de maravilha, de desfrute. Ele usa essa palavra século em outro lugar aqui, deixa eu ver. Não, ele usa a palavra no versículo 2. Lembra que nós lemos? Segundo o curso deste mundo. Está vendo aí no seu versículo 2? Alguém tem tradução diferente? Nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo. Em vez de mundo, aí tem alguma outra palavra na sua tradução? Não, antes desse segundo príncipe, antes um pouquinho, minha irmã. Segundo o curso deste mundo. Deste mundo. É a mesma palavra para século, aiona. É a mesma palavra. Então, século aqui não quer dizer transcurso de anos, 100 anos marcados. Século na Bíblia está se referindo a uma situação, vamos dizer assim, uma situação demarcada no tempo eterno, de acordo com as condições que a pessoa vive. Então, segundo o curso deste mundo, deste século, está falando, o príncipe deste século, desse sistema de vida, algo demarcado moralmente, espiritualmente, vamos dizer assim. Então, há duas demarcações no reino de Deus em relação ao século. É o século presente, mundano, governado por Satanás, e é o século vindouro, ou século futuro, que é o governo pleno do Senhor. Qual dos dois séculos nós estamos? Em qual deles nós estamos inseridos? Lembra que eu falei para você que falar sobre a eternidade é uma coisa muito complicada, porque a gente não conhece a eternidade, o estado eterno, a gente conhece a passagem do tempo. Mas se a gente for contrapor essas duas ideias, o aiona, mundo,
com a Iona século vindouro, e nós chegamos à conclusão que nós não vivemos mais neste século de Satanás, nós vivemos já no século vindouro de Deus, nós já estamos vivendo num estado de eternidade que a gente até não consegue palpar, não consegue numerar, registrar, mas a gente já vive numa nova condição espiritual, numa nova condição de eternidade. Preserve isso, irmão. Pelo amor de Deus, preserve. Faça como Hélio está dizendo, divulgue isso, seja cabo eleitoral, não meu, seja cabo eleitoral dessa condição do século vindouro. Mostre, faça as pessoas sentir prazer, até de pensar, de fazer parte do século vindouro. Mas o que tem de maravilhoso aqui, é Paulo dizendo que nesses séculos vindouros, Deus mostra a suprema riqueza da sua graça. É perceptível isso? É. Tanto é que ele percebeu. Ele percebeu por revelação, nós também vamos perceber só por revelação. O entendimento humano não consegue perceber isso. Mas por que nem todos percebem, irmãos? Por que nem todos percebem que Deus está manifestando uma coisa muito maravilhosa, mas muito, muito maravilhosa, suprema? Essa palavra no tempo que foi usada mostra uma coisa que era incomensurável. Por que muitos de nós não conseguem perceber que estão vivendo num novo século, num novo Iona? Estamos vivendo agora, desfrutando da suprema graça de Deus que Ele manifesta na nossa vida, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quantas pessoas vivem dizendo que estão vivendo no Evangelho, mas não desfrutam os benefícios do Evangelho? Você pode viver com dor, você pode viver com sofrimentos, pode viver com carência de bens, pode viver com perseguição, mas se o seu espírito estiver no século vindouro, desfrutando da suprema graça, das supremas riquezas da graça de Deus, tudo isso você sabe, isso vai passar já já. Eu estou sofrendo, mas isso vai passar já já, porque eu estou vivendo no estado da graça, da bondade de Deus. Quantas pessoas só conseguem ver o sofrimento, né? Porque pela graça sois salvos, versículo 8, por meio da fé. Bom, dá para entender aqui uma ideia que já desenvolvemos na primeira aula de Efésios, que a graça opera por meio da fé. Já desenvolvemos a ideia. Quem quiser se lembrar do assunto pode voltar à primeira aula, eu vou pedir para a secretária me ajudar, postar ainda esse ano. Eu não passei para ela, não é culpa dela, não passei os arquivos ainda para ela. Então nós nós recebemos a salvação pela graça de Deus que veio por intermédio da fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus, não está? Deus quer salvar as almas, mas Ele vai salvar através da fé, a pessoa precisa crer. Como Jesus elogiou a mulher Ciro-Fenícia quando falou, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas eu não vim senão eu só vim para os filhos de Israel, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sim, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mulher, olha só, pessoal, nem aqui em Israel eu vi tamanha fé. Ele estava deixando ela de lado por causa da questão nacionalista. Claro que estava fazendo um teste com ela, provando, né? Mas quando ela mostrou a fé, ela foi elogiada. A graça, como diz Efésios 2:8, opera por meio da fé. Aliás, Deus vai operar na minha e na sua vida por meio da fé. É preciso confiar nele e ser fiel a ele. As duas pernas da fé. Confiar e ser fiel, para que Deus vá mostrando para você riquezas e riquezas e riquezas. As riquezas da graça dele cada vez mais. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu falei uma coisa errada para vocês na primeira aula. Eu disse que que é tão evidente que aqui não se refere à fé, mas se refere à salvação, que o comentarista da revista concordou com isso. Não, eu confundi as coisas. Foi um outro comentarista, o Russell Norman Champlin, que disse isso. Na verdade, o comentarista da lição permanece no calvinismo, dizendo que a fé é um dom de Deus. Então me perdoem esse equívoco. Ele diz que a fé é um dom de Deus. E não é isso que está falando aqui. Aqui está dizendo que o dom de Deus é esse conjunto, a salvação pela graça mediante a fé. Isso é dom de Deus, é Deus que dá isso. Não está dizendo que a fé é um dom de Deus. Porque se a fé fosse um dom de Deus, nós já falamos na primeira aula, se a fé fosse um dom de Deus, Deus não repreenderia aquele que não tem fé. A pessoa vai dizer, mas o senhor não me deu fé, como que o senhor vai ficar bravo comigo? Certo? O senhor não me deu a fé,
Eu só posso acreditar nisso tudo e participar se o Senhor me der a fé como dom. Aí eu participo. Então, não é verdade. Por isso que Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então é a fé que nos faz aproximar do Senhor. O Senhor deu o seu passo através de Jesus e se disponibilizou. E nós nos apropriamos disso pela fé. Oi? Existe, mas só para não falar para a gente. A própria lição fala de Atos 18, 27, Filipenses 1, 29, mas sabe qual é o problema? É como é traduzida a palavra. A mesma palavra para fé, confiança, crer, ser fiel, em grego é a mesma raiz, é pisteu. Então as pessoas acabam traduzindo do jeito que quer. Quando diz que você deve confiar em alguém, é pisteu. Quando diz que você deve ter fé, é pisteu. Quando diz que você deve ser fiel no seu contrato, pisteu. Pois não. Quando ele fala fazer o operar é de Deus. É o que acontece agora, né? O Espírito Santo não mora dentro de nós? Não é fazer operar. Qual é a expressão certa? Querer e... Tanto querer quanto... efetuar. Isso, é a influência do Espírito Santo dentro de nós. Aqui nós vamos estudar aqui no versículo 10, as boas obras que ele colocou para nós andarmos. Mas nós temos que entender o seguinte, um assunto difícil, que tem possíveis alcances, tem que ser compreendido pelo óbvio, a partir do óbvio. Está difícil compreender esse assunto porque existem controvérsias. Então, nós vamos esclarecer esse assunto a partir do óbvio. Qual é o óbvio na palavra de Deus? É que você tem livre-arbítrio. Isso é óbvio. Lá no livro de Ezequiel, Deus fala assim, vivo eu, diz o Senhor, como não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. De quem é a responsabilidade? É do ímpio ou de Deus aí? Deus está dizendo que não tem prazer na morte do ímpio. Convertei-vos, convertei-vos, por que razão morrereis? Deus dizendo. Então Deus colocou a responsabilidade no ímpio, para ele tomar a decisão, livre-arbítrio. Existem outras passagens que, devido ao assunto restrito que está sendo tratado, dá a ideia de que está sendo levantado uma controvérsia a respeito disso. Mas é apenas um jogo de palavras. Nós temos que partir do óbvio. O óbvio é livre-arbítrio. Deus coloca a responsabilidade no ser humano. As outras coisas a gente tem que ir estudando de fato, porque são dificuldades. Muitas delas nós já estudamos na carta aos Romanos. Já tiramos muitas dúvidas disso na carta aos Romanos. De como é que Deus... E tiramos também dúvida aqui na primeira lição a respeito de sermos eleitos nele. Então essa questão levantada de que Deus opera tanto querer quanto efetuar é um estímulo. Ele, pelo seu Espírito Santo dentro de nós, transforma cada um de nós em robô. Ele colocou dentro de nós um pendrive do Espírito Santo e a gente só obedece o que está naquele programa. Ou ele diz para nós, eu quero que você faça isso. Você não estava nem pensando nisso. Como aquele exemplo que o pastor deu, que eu falei na semana passada. O pastor podia não estar nem pensando nisso. No meio de uma celebração, de uma cerimônia, o Senhor propôs a ele, vá lá e faça um concerto com determinada pessoa. Ele podia ter ficado. Deus operou o querer e o fazer nele, e concordou, não, eu vou, e Deus deu o resultado e foi benéfico, não foi? Foi maravilhoso. Mas se ele tivesse ficado? Por isso Paulo diz, não resistais ao Espírito Santo. Por que isso? Por que ele está falando isso para a crente? Porque o Espírito Santo pode dizer para nós, faça isso. Eu falo, agora não, né? Lembra da história que eu contei de um capitão de infantaria que me contou a história pessoalmente? Ele disse que foi convencido pelo Espírito Santo muitas vezes de evangelizar um taifeiro na escola especialista da aeronáutica, e o taifeiro espírita era problemático, falava mal de crente, era zombador, não respeitava nem o posto dos outros quando falava do evangelho, e ele, não, porque vai acontecer isso, vai acontecer. E foram vários dias, até um dia que ele descobriu que o cara morreu. E ele falou para mim, Hermógenes, eu sei que o Senhor vai requerer o sangue dele da minha mão. Por quê? Porque o Senhor operou nele o querer e o fazer, mas ele não fez. Ele decidiu não obedecer ao Espírito do Senhor. E ele teve consciência de que errou, pecou contra o Espírito do Senhor em não obedecer. A fé possui confiança e fidelidade. Exatamente. São os pilares da fé. E Paulo diz, isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso que ele falou lá atrás,
Pela graça sois salvos, para ninguém se... Oh, maravilha, quer dizer que eu estou por cima da carne seca. Tá não, é salvo pela graça. Fica ali com a mamãe, meu irmão, fica, por favor. Vai lá com a mamãe. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Fala, ó, eu alcancei. Ele falou isso para os judeus, viu? O judeu que chegava lá, eu dou dízimo de tudo, eu não mato, eu não roubo, eu cuido da minha família. Obrigado, Senhor. Não sou nem como gentios. Paulo está dizendo, você é salvo pela graça. Se você fosse salvo por isso, você podia se gloriar. Mas você não tem motivo para se gloriar, porque Deus salvou você independentemente do que você é. Versículo 10. Porque, nesses 5 minutos eu quero desenvolver essa ideia. Porque nós somos feitura sua, criados em... Eu gostaria que você atentasse para esse versículo 10, porque tem uma coisa importante. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Essa palavra feitura aqui que é interessante para nós. Quando ele fala boas obras, ergos, essa palavra que diz respeito à obra, não está falando da obra de Deus em nós. Quando ele fala feitura, ele não está falando de obras, ele também não está falando de criação. Por quê? Porque a palavra criados, que está aqui, criados em Cristo Jesus, criação é ktisis em grego. E essa palavra feitura é poiema em grego. Poiema. Quando Paulo diz assim, nós somos feitura de Deus, ele está dizendo, nós somos poiema de Deus, em grego. Sabe o que é essa palavra poiema? É de onde deriva a palavra da língua portuguesa, poema. Vocês sabem que o poeta escreve com o coração, né? Ele usa muito do raciocínio, das letras, mas ele escreve com o coração, né? Paulo não está dizendo aqui que nós somos criação de Deus, isso é verdade no âmbito universal, mas ele diz que nós, como igreja, nós somos um poema de Deus. Uma composição de amor de Deus. Aquela composição em que o autor, o poeta, escolhe as rimas, escolhe as palavras, escolhe a melhor expressão, ele se derrama em cima daquilo. Nós somos... Irmãos, quando eu falo nas aulas, isso não tem preço, é porque vocês não fazem ideia do que passa no meu coração. O quanto Deus nos ama. Ele inspirou Paulo a usar uma palavra que é usada só 2 vezes no Novo Testamento. Como nós fôssemos o poema de amor de Deus. A construção perfeita. Se um ser humano consegue fazer poemas maravilhosos, lindos, né? Imagina Deus escrevendo um poema. E esse poema que Deus escreveu é a igreja de Jesus Cristo. Aos olhos do Senhor, a igreja é muito linda. Aos olhos de Deus, nós... O corpo de Cristo somos um organismo maravilhoso demais, lindo, empolgante, para Deus se empolgar. Não é tanto que a Bíblia diz que quando um pecador se converte, acontece festa diante dos anjos. Deus comemora o arrependimento de uma alma, a conversão de um pecador, porque vai ingressar, é mais um verso que ingressa num poema de amor de Deus. Irmãos, nós precisamos falar isso para os nossos irmãos. Nós precisamos dizer isso para as pessoas que estão perdendo o estudo da doutrina bíblica. De que o amor de Deus por nós é tão grande que nós não conseguimos definir. Só quando nós o virmos no céu, nós vamos ter uma noção um pouquinho melhorada de quanto Ele nos ama. Vale a pena a gente deixar tudo para trás, irmão, se for necessário, para se envolver com esse poema de Deus, com essa composição maravilhosa, amorosa de Deus, se envolver com isso, se entregar totalmente para o Senhor. Vale a pena. Certo, irmãos? Deus abençoe, amados irmãos. Se Deus permitir, até a próxima semana. Amém.